Na aula passada, nós discutimos os conceitos de tipo abstrato de dados e estrutura de dados. A gente viu que o tipo abstrato de dados é um contrato que define um tipo de dado que é utilizado na computação sem se preocupar com a implementação desse tipo na memória de um computador. Ele é muito útil para a gente fazer um mapeamento das representações de dados em disciplinas como na matemática ou na física para a realidade da computação. Para isso, um tipo abstrato de dados, define a natureza do dado que está sendo representado e um conjunto de operações que podem ser aplicados sobre esses dados. Nós falamos também sobre a estrutura de dados. Uma estrutura de dados, ela é a implementação de um tipo abstrato de dados para uma arquitetura de computação específica. Uma estrutura de dados vai definir qual que é o mapeamento entre o dado, a natureza do dado que é descrito no tipo abstrato de dados, e a memória do computador. A estrutura de dados também vai definir quais são os algoritmos que implementam as operações que são definidas pelo tipo abstrato de dados. Agora a gente vai começar a ser um pouco mais específico quanto a isso. Nessa disciplina, nós vamos estudar dois tipos abstratos de dados importantes. Nós vamos falar sobre os conjuntos e os tipos derivados dos conjuntos e vamos falar sobre as estruturas de dados lineares, que são baseadas nas sequências. Nós vamos ver diferentes implementações, diferentes estruturas de dados que implementam esses tipos abstratos de dados e vamos aprender como comparar essas diferentes estruturas para avaliar qual que é a melhor implementação em um determinado momento, em uma determinada condição. Um conjunto é exatamente aquele conceito da matemática. É uma coleção de elementos diferentes que estão agrupados numa mesma estrutura. Em matemática, a gente normalmente representa o conjunto como um diagrama, como um círculo, normalmente, e a gente coloca quais são os itens que tem lá dentro. Nesse caso, estou mostrando um conjunto que tem caracteres. Então, normalmente, você define qual é a natureza dos elementos que podem estar dentro do conjunto. Eles podem ser, por exemplo, números, podem ser letras, ou podem ser símbolos, como estrela, lua, quadrado. Na matemática, a gente aprende também que existe um conjunto de operações que eu posso realizar sobre os conjuntos. Eu posso, por exemplo, inserir um novo elemento dentro de um conjunto. Ou eu posso remover um elemento de um conjunto. Eu posso perguntar se existe uma intersecção entre elementos de conjuntos parecidos. Eu posso perguntar qual que é o conjunto que é a união entre dois outros conjuntos. Eu posso perguntar: será que um elemento
Será que o elemento 5 está nesse conjunto? Aqui vemos que sim. Então, o tipo abstrato de dados, ele define o conjunto, ele diz, veja, vamos representar um conjunto de elementos na memória do computador. E diz as operações que eu posso realizar sobre eles. Eu posso inserir um elemento no conjunto, eu posso remover um elemento de um conjunto, eu posso obter um novo conjunto pela intersecção de dois conjuntos, ou pela união de dois conjuntos. Eu posso buscar um elemento dentro desse conjunto e avaliar se ele está ou não contido nesse conjunto. E muitas outras operações que são definidas na matemática. Então, quando a gente implementar uma estrutura de dados que implementa um conjunto, a gente tem que pensar em duas coisas. Como que eu mapeio esse conjunto na memória do computador e como que eu implemento essas operações de intersecção, de busca, de união, de inserção e de remoção. A gente vai falar de conjuntos mais para frente. A gente vai começar falando sobre sequência. Uma sequência, Uma sequência é um tipo especial de um conjunto. Então, imagina aqui que a gente tem um conjunto com esses 3, 4 elementos aqui. Um ponto importante do conjunto é que a posição dos elementos não faz absolutamente nenhuma diferença. Enquanto que na sequência, a gente dispõe cada um dos elementos desse conjunto em uma posição específica de um formato linear, em uma reta. É como se eu pegasse uma reta e colocasse diferentes posições. Primeira posição, segunda posição, terceira posição e quarta posição. Eu disponho cada um desses elementos em uma dessas posições. Um ponto importante é que eu posso ter sequências diferentes que têm elementos iguais, os mesmos elementos, mas dispostos em uma ordem diferente. Quanto dois conjuntos que têm exatamente os mesmos elementos são exatamente os mesmos conjuntos. Nesse exemplo, eu poderia, por exemplo, dispor de uma maneira diferente. E aqui nós teríamos uma outra sequência diferente. E quantas operações que são aplicadas sobre essa sequência? A gente tem todas as operações de conjunto. Eu posso inserir um elemento. Só que agora que interessante, eu preciso pensar aonde eu vou fazer essa inserção. Eu posso ter uma inserção no início de uma sequência, em alguma posição arbitrária no meio da sequência, ou eu posso ter uma inserção no fim da sequência. Eu posso remover um elemento. Mas, além de dizer, eu posso remover o elemento 3 ou 2, eu posso falar, eu vou remover o primeiro elemento, eu vou remover o último elemento, eu vou remover o terceiro elemento. Posso remover a partir da posição desse elemento que está lá. Outra operação que eu posso realizar é a busca. Eu posso perguntar, será que um elemento específico está contido nessa sequência? Outra operação interessante, que a gente vai trabalhar bastante, é a ordenação. Eu posso pegar uma sequência desordenada, como estas, e retornar uma sequência, que é uma permutação dessa sequência, quer dizer, contém os mesmos elementos, mas uma ordem diferenciada, que ela seja ordenada. Como, por exemplo, nesse caso, seria uma sequência desse tipo. Nós vamos ver nos próximos vídeos como implementar uma sequência. Vamos discutir os diferentes algoritmos que podem ser utilizados para implementar cada uma dessas operações que eu discuti.